Oi, tudo bem, pessoal? A gente está aqui novamente, mais uma vez no IBCcast, terceiro IBCcast já. Muito bom estar com vocês, Gabriel, pastor Gabriel. Boa tarde. Tudo bem? Pastor Ciro. Boa tarde. Pastor Ricardo, tudo Olá, bom? pessoal. Beleza? Tudo certo. E o assunto de hoje é um assunto que eu acho que vai edificar muitas pessoas, né? Tanto na igreja como a quem chegar a esse podcast, porque é sobre dons espirituais. E me chamou a atenção, pastores, a questão de dom. Porque todo mundo tem um dom, né? As pessoas acham que às vezes não tem, mas todos temos. No dicionário, dom é um substantivo masculino, né? Donativo, dádiva, benefício. Mas, em se tratando de dons espirituais, é diferente. Eu gostaria de saber, então, começando com o Ricardo, qual é a principal diferença, Ricardo? Por exemplo, eu tenho o dom da escrita, sou jornalista, que gosto de me comunicar, mas reconheço isso como um dom que eu tenho, mas uma habilidade. Mas não tem nada a ver com a questão espiritual. Vamos começar por aí, né, para esclarecer pela essa base diferença. que é as Escrituras, né? Então, nós queremos saber alguma coisa sobre a nossa vida espiritual, vida cristã, relacionamento com Deus, nós precisamos ir para a Escritura. E a Bíblia, ela é cheia de ensinamentos sobre dons espirituais, porque é dado pelo Espírito. Não é algo que o Espírito é que nos dá, um objetivo muito claro: edificação do corpo de Cristo. Então, ele vai nos dar uma capacitação sobrenatural para desenvolvermos algo que o Espírito quer em determinado momento para a edificação do corpo. Então, a primeira distinção que a gente vai começar a fazer aqui é não confundir dom com habilidade, né? A Bíblia, ela relaciona um conjunto de dons espirituais que é diferente de habilidades que nós adquirimos através do estudo, do treinamento, da vida que cada um teve, da vocação, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de música ou pintura, escultura, qualquer atividade manual, ou até mesmo oratória, né? As pessoas falam, nossa, ele tem o dom de tocar. Aí é muito melhor pensar que ele tem a habilidade de tocar, porque dom estão relacionados nas Escrituras, e a música, por mais que seja uma habilidade que também pode ser potencializada por Deus, usada por Deus, ela não é classificada como dom espiritual, né? Mas sim como habilidade. Claro, entendi essa diferença. Na verdade, você pode usar o teu dom e deve, o teu dom não, a tua habilidade para edificar. Sem dúvida. Tudo que a gente faz, tudo que Deus nos deu é para a sua glória. Seja um dom espiritual ou uma habilidade que desenvolvemos. Claro, mas Ciro, então se tratando de dons espirituais, partindo daí, o que são esses dons espirituais, afinal? Quem são eles, né? E como que a gente consegue ter acesso? Todo mundo tem dom espiritual? Sim. Todas as pessoas recebem esse dom? Todos deu. Principalmente quando a gente fala de dons espirituais, nós estamos falando de pessoas que estão em Cristo, ok? Por isso que é um sentimento. Assim, nós entendemos que existe uma graça comum, porque na verdade as habilidades, elas também vêm de Deus, né? A Bíblia fala lá em Mateus que Deus, ele deu dons, ele deu talentos, né? Talentos para a pessoa ela até administrar e multiplicar. Sempre eu falo assim, eu tenho, né, Deus me deu a graça de ser um artista na área de cabelo. E por incrível que pareça, né, eu comecei cortando cabelo, fui crescendo na profissão. Nos últimos 3 anos eu me especializei em penteados de noiva e eu vi que era algo muito forte, né, nessa parte, né? Ela como um aflorou chamado na sua profissão. Isso. Mas eu entendo que é uma habilidade que foi dada por Deus. Mas quando se fala em dons espirituais, está falando sobre a igreja, que Deus ele derramou através do seu Espírito dons espirituais para o funcionamento do corpo, né, para um servir ao outro, para a edificação do corpo. Quando se fala igreja, pessoas que estão em Cristo, se fala daí a classificação de dons espirituais. E a gente recebe esses dons espirituais através do Espírito Santo. Isso. São dados, são Não tem ferramentas. outra forma que ele chegue até nós. Ok. E é bom saber que ele é dado pelo Espírito Santo, porque somos apenas um canal, né? Muita gente busca desenfreadamente por ter dons, e aí precisa sondar o coração se é para se autogloriar, aparecer, alguma coisa do gênero, né? E é o que a gente está falando, é uma ferramenta de edificação para a igreja. Não é uma ferramenta para nosso próprio benefício, no sentido de aparecer, ser usado,
Porque o mais importante é a nossa vida com Cristo do que simplesmente o fato de sermos usados, né? E Ele que nos dá os certeza. dons. Exatamente. E o dom, ele é sempre para o serviço, né? A gente vai ver uma classificação de vários dons, a gente vai falar sobre isso e apresentar, que a Bíblia ela traz uma classificação de vários dons, né, estimulando a buscar, né, fala buscando os melhores dons, mas existe uma classificação de dons, e ela fala que é para edificação do corpo, ou seja, o dom ele não é para mim, né? Tem um dom, nós estávamos até conversando aqui já no início, Sim. que é o dom de línguas, que fala da edificação pessoal, né? Eu vi até o Piragini, ele falar algo bem interessante, né? Ele é um dom de pijama, ele parece que é um dom da intimidade da pessoa, daquela conexão da linguagem espiritual, né? Que Deus ele dá como uma ferramenta para a sua edificação, mas até esse dom, ele fala que quando a interpretação edifica a igreja. Então, mas toda a classificação de dons, que tem praticamente 20 dons, tanto espirituais como ministeriais, eles são para o serviço do corpo de Cristo, para a edificação do corpo. E quando que a pessoa, Ricardo, ela percebe, assim, ela sente que tem um dom espiritual? Tanto, a gente comentou aqui, administrativo, enfim, sabedoria, dom da fé, dom da cura. Depois a gente cita um por um também, que eu acho que é interessante, né, as pessoas saberem. Mas eu tenho, quando que eu percebo isso? Eu vou ter um sinal, eu tenho que buscar. Eu tenho que alimentar esse dom espiritual também? Ou de nada serve também eu ter esse dom e não buscá-lo? A primeira observação que a gente tem que fazer é que se você é um crente em Jesus Cristo, você está em Cristo, você, como o Ciro falou, você tem pelo menos um dom espiritual, você tem. Então, a nossa, talvez, a tarefa seria descobrir qual é esse dom, porque eu fui colocado... Desenvolvê-lo. Porque eu fui colocado no corpo de Cristo, pela graça de Deus, por meio da fé, inserido nesse corpo, e todos nós recebemos uma função. E essa função é desenvolvida por meio dos dons espirituais. Quando Paulo está falando de dons, é muito interessante que em 1 Coríntios 12, quando ele começa a falar de dons, ele relaciona corpo de Cristo. Somos todos membros de um só corpo, fomos todos batizados no mesmo Espírito, fazendo parte desse corpo. Então ele relaciona o dom com ser um membro de um corpo. Então mostra que se eu sou inserido, eu já tenho um dom. Então eu preciso descobrir qual é essa minha função no corpo. Para que Deus me chamou e qual é o meu papel. Existem, lógico, algumas funções que são para todos, independentes de dom, né? Guardar os mandamentos, proclamar o evangelho, ter uma vida santa, isso é para todos. Mas existe um tipo de tarefa que eu faço e que todos nós devemos desempenhar na igreja, que está relacionado com o dom. E aí a melhor coisa para a pessoa que não sabe o seu dom é ter a sua orientação com o seu pastor, para que ele ajude a descobrir qual é a função que ela vai ter no corpo. E tem muito relacionado com habilidades, paixões, coisas que Deus mesmo já vai preparando a pessoa para depois ela desenvolver no corpo. Desculpa, mas não, eu vejo que é bem importante essa questão que o pastor Ricardo está falando de ter alguém que te oriente junto, porque é uma linha muito fina entre suas vontades e achar que tem alguma coisa, porque existem dons que, querendo ou não, de certa forma, vão aparecer mais no sentido tem de mais público. Destaque alguns, é verdade. E isso mexe um pouquinho com ego, com questionamentos da pessoa, que se não tiver alguém direcionando, a pessoa pode querer atuar numa coisa que talvez ela não tenha o dom, né? Aí ela se frustre, se sinta incompleta. Eu percebo, assim, na minha experiência pastoral e também bíblica, que o próprio corpo, ele reconhece. O corpo de Cristo reconhece. As pessoas, elas percebem, porque eu penso assim, o dom opera e você reconhece. Tanto é que até a questão pastoral, evangelístico, é bem interessante que eu vejo que o Espírito opera e a igreja reconhece, porque vê assim... Há um respaldo, né? Você vê essa graça sobre a vida da pessoa. Por exemplo, um evangelista, cara, ele respira, ele tem paixão por almas. É muito além de uma questão pastoral. Ele tem um foco mais em cuidar, mas o evangelista, o foco dele está em ganhar pessoas, ele quer ganhar, ele quer sair para a rua, ele fala de Jesus pelos cotovelos. Isso, mas parece que a pessoa sai de casa, ele não sai pensando, eu vou lá falar de Deus com ele.
Não, ela sai de casa transbordando Deus. Ok, é isso A mesmo. palavra de Deus, Ela as flui nas naturalmente ações. naquilo, né? Então, isso é um dom natural, é o dom espiritual da pessoa que não Isso. tem que dizer agora eu vou sair e falar de Deus. Não, né, Ricardo? É uma coisa que a gente tem ensinado bastante aqui no Mergulhando, principalmente quando fala de dons espirituais, é uma coisa que queima no teu coração. Você falaria horas sobre aquilo. E você tem prazer, é um assunto que não sai de você. Você fica em torno... Esse seria o dom evangelista, então. Seria Não, talvez, eu tô falando entre de- aspas, Dependendo o dom que está sobre a tua sinal, vida. né? Você tem muita graça e paixão. Por exemplo, assim, naquela nós área. pensarmos assim, tem gente existe o dom que é o dom do serviço. Todos nós somos chamados a servir. Sim. Mas tem gente, por exemplo, a gente faz um desafio. Uma coisa simples. Gente, olha, depois, nessa semana, vamos precisar de ajuda para cortar a grama da igreja. Tem gente que você não precisa chamar. Você falou, na hora ela pensa, eu vou vir. Porque é o que Deus deu para ela fazer e ela faz com toda alegria. Ou o dom da generosidade. Tem gente que você faz um desafio, fala, gente, precisamos de tanto de dinheiro para ajudar uma pessoa que está precisando de um colchão, como nós tivemos aqui. Tem gente que não vai pensar duas vezes. vai nem vai botar a mão no necessariamente- Não dinheiro. quer nem saber pronto. se vai fazer Tendo ou falta, não se tem ou tendo, não né? tem, Também não ela é já tá questão de doando, ter. né? Ele é generoso, muitas vezes até na escassez. em às tudo, vezes nem tem, flui né? dentro dele. Mas a gente fala natural para ter um Sim. entendimento, mas é espiritual. Sim, sim. O próprio Espírito move a pessoa para ser generosa, para mostrar misericórdia, que é outro dom, não é? E essa questão do serviço, né? Então assim a gente vai observando algo que entre aspas seria natural, mas é sobrenatural. Mas só para não perder o gancho, Ricardo, tudo bem. Esses dons, eu acredito que seja dessa forma mesmo, supernatural. Mas outra parte, por exemplo, profecia, o dom da cura, que são, como a gente comentou, a questão do poder, né? Tem momento certo para isso acontecer. Tem momento que Deus fala, agora eu vou te usar. Agora você vai usar esse dom. Você não sai pensando assim de casa, hoje eu vou lá curar, hoje eu vou exatamente, passar por aquela pessoa e vou curar ela. Não Você fala nem- assim, não, hoje eu vou no hoje hospital, eu vou- no Ruth Cardoso, Isso. e vou tirar todo mundo de lá. Né? O Covid vai acabar, porque eu tenho o dom de cura, eu vou chegar e acabou o Covid. Né? Então, inclusive, é uma pandemia. Né? E se dependesse do meu querer de eu utilizar esses dons a hora que eu quiser, então não teria essa pandemia com tantos cristãos aí. Então, existem alguns dons que eles é uma ação direta, todos são ação direta do Espírito, mas esse é para um momento específico, numa ocasião, da forma como o Espírito quer, para um propósito que ele quer. Então é muito específico o que muitas teologias designam como os dons de poder, vamos colocar dessa forma. Teremos que todos eles são de poder porque são do Espírito, mas alguns são classificados dessa forma, como línguas, profecia, cura, sinais e maravilhas. Eles não são feitos à vontade da pessoa. Eu não posso marcar um culto de milagres, porque eu tenho o dom de operação de milagres. Porque isso está sujeito à vontade de Deus, ao propósito de Deus, na manifestação do Espírito quando Ele quer. E é quase Hora como que se eu ele- quisesse tirar o controle de Deus, né? Porque você ele é se soberano assume, você absoluto e se eu quero operar naquele momento, ele teria que, entre aspas, me Ele obedecer. teria que me obedecer, porque Por eu tenho o favor, dom, né? então agora eu vou curar. E se eu não curo, eu não sou Infelizmente, curandeiro, isso acontece, né? né? É do Espírito, então eu tenho que mandar. Isso, infelizmente acontece. Por isso que Gabriel. até estamos abordando esse assunto. Né? Algo interessante, eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho de quais são Com os certeza, dons, né? com certeza, Que Ciro. eu vejo quem está assistindo, ouvindo esse podcast, é muito importante. Uma classificação, porque quando a gente fala de dons espirituais, a gente vai falar de 1 Coríntios 12, né, que aí Paulo fala dos dons espirituais. Existe um contexto por quando ele traz esse ensino à igreja, que a igreja de Corinto, né, a gente vê vários problemas que estava tendo naquela igreja, mas tinha todos os dons ali operantes. E Paulo ele tem que trazer uma instrução, porque estava vendo algumas dificuldades. Né? Uma das coisas que a gente tem ensinado aqui, por exemplo, estava havendo competição de qual dom era mais importante. E na minha história, isso é muito forte. As pessoas elas evidenciam um dom e desqualificam o outro. Tipo assim, esse dom é o top do top, esse é o menor Como dos se tivesse dons. um top Status. 5 Só que dos dons espirituais. o perigo que eu sempre percebi, nada você pode desprezar, porque Paulo ele fala que todos os dons são importantes e são para a edificação do corpo.
Então, não existe classificação. Embora tenha Existe os um mais maior, né? importantes. Existe um maior que a Existe gente o sabe. maior. Maior de embora todos. existe o mais importante. Que rege, né? Que é o mas amor, certo? E Esse é o maior de todos os E eu dons, gostaria o amor. de evidenciar isso, porque quando na minha história, na minha percepção, se evidencia os são mais importantes, mas às vezes se menospreza como estava acontecendo outros dons que ele classifica como menos importantes. E aí o Paulo entra nessa história toda para ensinar. Então, eu estava vendo competição, disputa, estava vendo assim, esse eu não preciso. Esse é interessante, mas eu não preciso. Ele Menosprezar fala, outros. menosprezando alguns. Aí ele tem que trazer uma classificação. O olho não pode dizer, eu não preciso do pé, ou a orelha e tal. Então, ele traz essa questão que todos são importantes, todos fazem parte do corpo e foram dados por Deus para o funcionamento e algo para a edificação como inteiro. É como se fosse uma plenitude. Existe uma plenitude quando se usa, e essa é a palavra que eu tenho usado, com harmonia, dentro da sua classificação, mas em harmonia, ok? Claro. E eu falo até uma palavra que eu gosto muito, com maturidade, porque eu vejo muita meninice, muita imaturidade, falta de temor de lidar com as coisas de Deus. Porque quando a gente fala de dons, estou falando de coisas do Espírito. E quando eu falo do Espírito, eu tenho que ter muito cuidado, quando eu estou falando da divindade, que está dentro de nós, operando em nós, e isso, muitas vezes, entristece o Espírito Santo de Deus. Então, eu venho de uma linha mais, o que eu posso dizer, histórica, vivi já no meio bem pentecostal, vejo extremos de ambas as partes, e assim, eu acho até legal a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre maturidade, sobre harmonia, sobre plenitude, que existe um feeling, uma orientação de Deus, que a igreja que entende isso, ela vive uma plenitude, é uma igreja leve, gostosa, que leva com maturidade e vê Deus operando em todas as formas. O que é curioso, olha só, dentro disso, dessa questão de maturidade, porque as pessoas acham que essas manifestações do Espírito, elas classificam uma pessoa madura. Sim. Mas a igreja de Corinto era a igreja mais problemática que tinha. Era que bem tinha, problemática. além da questão de divisão entre eles, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, tinha incesto acontecendo dentro da igreja, tinha litígio, o irmão colocando o outro em processo, ninguém se importava com ninguém, era uma bagunça e estava cheia de dons espirituais. Então, às vezes, essa analogia de que alguém que tenha dom A, B ou C é o cara top, né? Porque ele deve estar andando no terceiro céu, né? Ele acorda, ele já está no terceiro céu e entra na igreja flutuando, né? Então, a gente tem essa questão da maturidade é muito importante, né? De a gente entender como usar e como também administrar os dons. Que isso não necessariamente é reflexo de vida com Deus, né? Não é. Tanto é que Jesus vai refutar isso É. dizendo, muitos, curei em teu nome, expulsei em teu nome. Apartai-vos de Isso, mim, então. isso foi algo que eu vou falar da minha experiência, né? Porque Fala, a Bíblia Ciro, pode fala, tanto é que em 1 Coríntios 13, quando ele traz a classificação, eu só quero falar aqui, né? Ele fala sobre os dons, a diversidade de dons. E ele fala ali em 1 Coríntios 12, 4 a 10. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E eu gosto muito dessa classificação, que a gente vai falar sobre isso. A cada um, sempre você vai ver que Deus ele dá os dons. Vem de Deus. Tá? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, outro palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, outro fé, outro dons de cura. Pelo único Espírito, outro poder de operar milagres, outro profecia, outro discernimento de espírito, variedade de línguas e outra interpretação de línguas. Existe outra classificação de dons que ele vai falando em Romanos também, que tem alguns que não estão nessa classificação. Ele fala ali sobre serviço, encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia. Né? Não está nessa classificação, são dons também. E é bem interessante porque tem coisas que você não vai saber, mas você opera naturalmente. Por exemplo, a gente vê gente que tem a questão do amor social. O cara não pode ver um mendigo na rua. O cara vê, ele quer ir lá beijar, quer abraçar, quer dar...
porque está na vida dele essa misericórdia, é muito forte. Eu acho incrível, porque, falando dessa questão, Ciro, a pessoa não quer nem saber o que o mendigo quer fazer com o dinheiro, né? Não, eu já flagrei muitas pessoas uma coisa natural, assim, e eu acho que é realmente o serviço, né? Ah, mas você vai dar dinheiro para ele, mas você não sabe se ele vai comer, ou se ele vai beber, ou se ele vai usar droga. E a pessoa me respondeu, olha, eu não sei o que ele vai fazer, eu sei o que eu fiz. Foi ajudá-lo. Agora, o que ele vai fazer com a minha ajuda... Então, aquilo me tocou. E, realmente, a pessoa é generosa totalmente, porque ela não quer saber o que a pessoa vai fazer, ela simplesmente deu, né? E eu até quero comentar, olha só, isso aqui, Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, os dons, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, é como Deus quer, Ricardo. Não sou eu que escolho o meu dom. A Bíblia nos incentiva a gente buscar os dons espirituais, né? Mas é Ele que distribui conforme Ele quer. Não adianta, tem muita gente que busca um dom A, B ou C, um tipo de dom, porque seja por qual razão, talvez destaque, porque acha bonito, e ela busca, mas é o Espírito que dá conforme Ele quer, com o propósito que Ele quer. E nós somos servos, nós vamos nos submeter àquilo que Ele nos der, e com alegria. Eu não tenho vários dons, eu tenho um dom, mas eu olho para outros dons e falo assim, poxa, eu gostaria de ter esse dom também. Mas eu posso até pedir, mas numa forma final e absoluta, é o Espírito Santo que vai definir, ele sabe o que é necessário para o corpo. Por exemplo, nós somos aqui hoje em 3 pastores, e nós somos em 3 porque Deus sabe que nenhum de nós tem os 20. O Ciro tem 19, o Gabriel deve ter uns 18, mas os 20 e pouco ninguém tem. Né? Então, assim, porque nós precisamos um dos outros. O corpo inteiro não é mão, né? A gente precisa. Então, acho que por isso que Deus não dá. Deus não dá, vai dar tudo para um. Deus é maravilhoso. Ele exatamente. Dons, assim como um casal, né? A gente fala que são papéis diferentes, o corpo de Cristo também, eles se complementam. É exatamente isso. Porque sempre foi uma questão que eu perguntei, né? Por que Deus não deu? Até tem uma classificação que Paulo ele faz uma ironia. Serão todos apóstolos, todos profetas, todos pastores, todos falarão todas línguas, todos terão interpretação. E ele fala nesse sentido de que Deus ele distribui, ele não dá todos os dons. Até tem uma pergunta que a gente faz na integração da igreja: pode alguém ter todos os dons? A gente fala que não, porque pode, se fosse, você seria alguém completo. Estaria no céu. Não precisaria de ninguém, né? E a gente não precisa. E Deus, o reino de Deus, e eu vejo desde a criação, ele é uma harmonia, ele é interdependente. Uma coisa depende da outra. E Deus, ele colocou no seu mistério de ser igreja exatamente esse. Tanto é que quando ele vai levar o pé de Pedro, né, ele fala, não, tu não tem parte comigo. Mas o sentido que a comunhão dos santos e esse distribuir os dons, realmente a dinâmica de Deus de trabalhar nesse sentido, para ele nunca achar que ele tem tudo, que ele pode viver isolado do corpo. Ele precisa do ensino, ele precisa do pastoreio, ele precisa da adoração, da intercessão, ele precisa de todos os ministérios para que ele cresça juntos, né? Paulo vai falar, para que juntos todos chegamos ao pleno conhecimento, né, da estatura. Na verdade, é o crescimento do corpo, né? O crescimento do corpo. Claro. O braço não vai crescer desproporcionalmente ao outro membro, né? Então ele cresce junto, todo mundo trabalhando. E uma coisa assim que eu gosto muito da integração dessa tipologia, mas eu queria só dar um gancho no que o Gabriel falou. Eu ia entrar nesse contexto porque 1 Coríntios 13, Paulo ele olha para esse cenário da igreja, ele fala, olha, quando eu era menino, eu falava como menino. Ele está olhando para a igreja para trás e eu falo assim, gente, vocês precisam amadurecer. Essa competição entre vocês, tudo que está acontecendo de pecado no meio da igreja, vocês precisam... Né? Lá no início da carta ele fala, olha, não pude nem falar como espirituais, e ele está falando para a igreja, né? Porque havia divisão no corpo. Mas eu falo de mim, da minha experiência. Quando eu vi alguém, a gente falar, né, ter algo no coração e falar algo a respeito de alguém, assim, uma percepção espiritual, seria percepção, né, veio no coração. Sentimento. Ele falou, olha, tem algo assim que Deus está me colocando no meu coração, algo sobre a tua vida. E era realmente real, e eu tenho experiências também na minha vida disso. Cara, eu falava assim, cara, esse cara anda muito com Deus. Ele deve andar assim 24 horas com Deus.
Né? E, na verdade, até estava te falando hoje de manhã aqui, né? A gente ora pouco, Sim. né? A gente deveria orar 24 horas é pouco para orar, a gente devia orar mais, né? Então, não, mas orando 24 horas tá bom, né? É o sentido que a gente anda com Deus o tempo todo. Mas eu tinha essa ideia mística, assim. Eu olhava assim e falei, cara, eu preciso jejuar, orar, eu vou virar 24 horas, porque eu também quero que... Não que Deus não possa fazer, mas eu tinha essa percepção. Até que eu percebi, na minha caminhada, na minha maturidade, que realmente alguém que está em santidade, em busca, andando com Deus, é alguém que tem uma vida de santificação, né, que são os frutos. Os frutos do Espírito Santo, eles demonstram realmente pessoas que andam assim conectadas com Deus, que é a questão do caráter, mudança de vida, vida íntegra, temente a Deus, sabe, que tem um coração moldável, porque os dons eles são irrevogáveis. Tem gente que profetiza, fala línguas, mas tem um caráter terrível, cara. E aí, com o tempo, não, tudo é importante, eu não estou menosprezando, é o sentido de que não é o termômetro de espiritualidade os dons, tá? Não é. Tanto é que Jesus vai falar, muitos vão profetizar, falar em línguas, mas o Senhor vai falar, eu não vos conheço. Sim. Nem todo mundo que usa os dons espirituais agrada a Deus. Teve uma frase Usa de que eu forma ouvi errada. no Clamor pelas Nações em 2006 que me marcou, né? Falou assim, ó, o diabo ele pode imitar os dons, mas nunca o caráter, nunca os frutos, porque é contra a sua própria natureza. Ele é alguém devasso, mentiroso e corrupto. Agora, os dons ele pode imitar. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento só para separar. Pode falar. Não, eu estava lembrando do texto, né, que pelos frutos conhecereis a árvore, né? E infelizmente a maioria das pessoas querem trocar por dons, né? Olham pro dom e então é bem importante que seja fruto, né? É, porque não é pelos dons o conhecereis, né? Pelos frutos né? que ele produz, Bem né? diferente. De caráter, testemunho, vida. Eu gosto... Até porque se você usar os dons para promoção, como a gente já falou aqui, Ok. não é o propósito de Deus. Sim. Aí você já está quebrando essa... Geralmente são pessoas que têm essa problema aí na alma. conexão. Existe. Carência. Eu percebo Várias coisas. também eu percebo uma sensibilidade de Paulo quando ele está ministrando, no sentido assim, o olho ou a evidência de um dom mais do que o outro, o perigo disso. Tudo, como nós somos, é isso que a gente tem buscado isso aqui na Igreja Batista Central, de ser uma igreja em harmonia, que os dons ele opere de forma harmonia, que a evidência sempre seja Cristo, Ele é evidente. Até na operação de dons, quando uma coisa é exacerbada, por exemplo, assim, eu gosto muito de uma tipologia na questão do bolo, né, do equilíbrio do tempero. O quê? Você bota a farinha, você bota o sal, o açúcar, o chocolate, tudo tem que estar na medida exata. Existe uma receita exata para o fim. O fim é o bolo delicioso, com seu gosto perfeito. Então, eu vejo que os dons é assim, cada um tem a sua medida. Não pode ser de mais nem de menos, ele tem a medida certa e deve operar de uma forma correta. Então, assim, eu percebo, e isso eu percebi na minha história de igreja, observando ministérios e pastores, que às vezes o dom sobre um pastor é um de mestre ou é o pastoreio, então ele evidencia muito isso, esquece do outro. E aí, às vezes é muito mestre teológico, fala de tudo, mas de repente esquece do pastoral. Ou ele é pastor e leva aquilo, é o amor, é o cuidado, e ele se Não esquece estuda, do não. ensino. Não cuida. Então, a igreja ela vai sempre ficar capenga em uma coisa. Ou é um pastor que é um missionário evangelista. Então ele quer ir para a rua, mas ele não cuida, não pastoreia e não discipula as pessoas. Então você percebe, O isso é bem equilíbrio, legal, né? O equilíbrio. como essa igreja aqui, eu falo assim, eu até me emociono, ela é rica por ter exatamente esses perfis. Né? Então, assim, e como a igreja cresce e ela se torna abundante e plena quando todos os dons operam e a gente entende isso. É muito legal. E vocês perceberam essa questão dos dons, Ricardo? Quero que daí os três falem um pouquinho na vida ministerial de vocês. Quando, assim, você já desde sempre você sabia? Eu tenho esse dom. O Espírito Santo falou comigo. Enfim, eu tenho esse dom. Ou você foi descobrindo? Não, eu fui o descobrindo processo? conforme servia na igreja, né? Porque
a tendência de muitos de nós é, quando nós somos encontrados por Cristo e recebemos o Salvador, a gente quer fazer de tudo, né? Porque a gente ama o Senhor e fala, olha, eu faço de tudo. Então a gente atira para tudo que é lado. E experimenta várias áreas. Só que tem algumas coisas que, por mais que eu ame fazer, eu vejo que eu não fui feito para aquilo. Então a gente vai na prática ministerial, você vai identificando. Tem gente que eu sei que ama, de repente, um determinado ministério. E, por exemplo, não estou falando de dom, mas até de habilidade, né? Ama cantar, eu acho tão bonito. Mas daí vai cantar pior que um gato desafinado, né? Mas ela ama, tudo bem, entendeu? Mas tem o seu lugar dentro do corpo. Então, no meu caso, eu passei por vários ministérios na igreja, amei muitos deles, fiz o melhor que eu pude neles, só que nenhum deles encaixava com uma luva. Com o tempo, quando fui estudar cheguei ao ministério pastoral, e aí eu me identifiquei com o ensino, e vi que ali era onde Deus estava me usando com mais evidência, isso, né? Então, sim. Aí eu fiquei. Flui, né? Aí Natural. eu fiquei, assim, eu entendi que era isso. Deus confirmou meu coração, e é onde E aí hoje você buscou, né? Aí eu Buscando busquei o cada vez aperfeiçoamento mais dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. E eu vou estudar, eu vou ler, e eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu sei que Ele vai me dar, porque é um dom espiritual, então Ele vai me capacitar e me habilitar cada vez mais para que eu desenvolva cada vez mais. É quase algo assim que Ele me dá, eu também busco aperfeiçoamento, e Ele também aperfeiçoa o aperfeiçoamento, e a gente vai caminhando. É isso aí. Que show, né? E você, Ciro? O que eu vou falar, né? Ele canta, ele Ele prega, o que canta, mais ele faz? dança. Ele dança. Aí tá É o ministério muito... da dança, né? Ele é o dom da dança. Não sei se é dom, acho que não é dom, não. Ele gosta de dançar. Agora, Ele dom... acha que tem habilidade, né? Eu canto até rap. Agora dom, eu não sei se ele tem esse dom, não. Gente, assim, a minha história é muito construída. Assim, eu vejo que Deus, ele vai... porque a gente vai percebendo que na sua busca de querer agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, Deus, ele vai dando conforme Ele quer. E eu percebo também que conforme os passos da tua maturidade, Deus vai derramando graça sobre a tua vida. Né? Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu sempre fiz parte da música, mas logo que eu me converti, assim, do nada, eu participava até do louvor, né, ali da igreja, mas assim, de forma natural, sem ninguém falar, eu comecei a liderar o ministério de louvor. Foi uma loucura. A igreja inteira viu aquilo e reconheceu. E eu tinha graça. E eu percebo que eu tenho até hoje graça nessa parte da adoração, de ministração. Nessa sensibilidade da adoração, sabe? As minhas maiores experiências estão nisso, né? Então eu venho dessa formação. E aí em 2006, de forma surpreendente, veio a questão pastoral. Foi muito forte, assim, pra mim. E eu percebo assim, que isso está muito conectado já desde o início, desde o ventre, né? Antes da formação do mundo, Deus já sabia disso. Então a gente vai descobrindo com o tempo. Mas existem aqueles momentos que Deus confirma assim, de uma maneira muito forte. E não só sabia como fez isso, né? Ele fez você assim. Deus me fez assim. Deus te fez assim. É lindo isso, né? Então, quando a gente descobre esses dons dessa forma, né? A razão do porquê nós existimos razão e somos, porque Deus nos fez assim. E quando a gente acha isso, cara, é uma delícia. É uma delícia servir, é uma delícia estar na igreja, não é pesado. Ou é pesado para você pastorear? Não, eu amo. Eu amo estar com pessoas, ouvir pessoas. Da mesma forma para você, né? Estudar é minha pesado. Preocupação, Ensinar como é elas pesado. estão, né? Se elas, por exemplo, o meu foco na igreja sempre é se as pessoas estão sendo assistidas, cuidadas, né? Se elas estão sendo edificadas, se alguém está cuidando, se ela está conectada à igreja. Quando há um estresse, meu Deus do céu. Isso é muito importante falar, porque o passo dom a muito gente mal, cara. olha só para um lado positivo, estou realizado, estou feliz no corpo, mas tem um outro lado. Tem uma lado carga, negativo. né? O lado que Uma ele responsabilidade do que ele dom. fala assim, se eu não vejo acontecer, se alguma coisa cruza esse meu dom, a gente sente o peso, entristece. Por exemplo, nós temos Como aqui... se você tivesse falhado. Poxa, ou até não. mesmo assim, as coisas não estão dando... Por exemplo, Uma um exemplo como o cobrança. Ciro como pastor. Eu percebo assim, não é falhado, há uma sensibilidade maior. Por exemplo, assim, se eu
percebo que alguém não está bem, só o olhar eu já sei. E principalmente se muda o padrão ou tem um problema entre irmãos, assim, isso mexe muito comigo. E eu preciso ver isso resolver. Como o Ricardo também, eu percebo. Se ele vê algum irmão dando um pequeno desvio doutrinário, ele fica louco, né? Ele fica assim, não é louco, mas assim, Perco o sono. ele tem uma sensibilidade muito Fica forte. incomodado, né? Da Fica igreja. preocupado. Pô, tá tendo um desvio, ele já pega. O Gabriel também. Né? Eu vejo que ele tem uma sensibilidade muito forte espiritual. No sentido assim... De discernimentos de espírito. Discernimento do espírito. Se ele sente que a igreja está indo para um... Eu vejo isso muito, né? Para uma frieza, para um liberalismo, para algo assim, ele tem uma percepção muito forte, que é o dom que está sobre a vida dele. Agora imagina no meio da igreja pastoral. como funciona. O cara ele tem um dom de misericórdia. Aí alguém passa pedindo ajuda e a gente não faz. Sim. Ele vai achar que a gente é a pior igreja do mundo. É verdade. Ele vai falar assim, essa igreja não ama ninguém. Aí você fala, peraí, calma, como não ama ninguém? Mas porque o dom dele é aquele, ele vai ter, a lente de aumento é assim, é enorme, né? Enquanto a gente não, quem deve amar, sim, mas ele extrapola porque Nessa é o dom. mesma percepção está dentro daquilo que eu falei, né? Se o dom de misericórdia está sobre o pastor, você pode ver que a igreja tem muito forte projeto social. É misericordiosa. Tem gente e tudo até mais, que vira né? uma ONG. Eu já percebi, alguns amigos meus que eles começaram com uma ONG e o projeto deles era isso e virou uma igreja. Mas tão forte que é o dom que está sobre ele. Por isso que a igreja é uma coisa muito abrangente. Quando a gente fala de igreja, esse é o desafio. É fazer com que tudo isso opere de forma simultânea, harmônica, né? Não evidenciando um ao outro, mas todos juntos trabalhando para a edificação do corpo de Cristo. E você, Gabriel? Ciro comentou rapidamente, mas no teu caso. Meu caso é bem específico, assim. Para isso ninguém, quando eu falo ninguém, nem a Joyce, ninguém sabe. Mas eu sempre fui muito quieto, medroso, muito. Não falava nem nada. Ah, mentira. Sério, já fui para psicólogo. Terceiro podcast, você é o que mais fala. Fizeram aqueles negocinhos de botar eletrodo quando eu era pequeno. Sessão de choque fizeram. Sério. Mas assim, só que sempre houve uma coisa escondida, que é essa que ninguém sabe. E hoje eu vejo isso acontecer, né? Então, assim, desde pequeno, eu tinha Lego, aqueles brinquedinhos, e eu não conseguia fazer outra coisa, a não ser montar um palco, e eu tava lá em cima falando. Desde pequeno. E eu ficava com aquilo. E depois, com o passar dos anos, você vai família vendo, não era cristã, né? Não era cristã. Sempre tive essa questão assim, de discernimento de espírito, no sentido, meu coração inclinado, algumas coisas que já iam acontecer e alertar. E foi indo, então, isso só se concretizou e, óbvio, né, que quando Cristo me chamou, comecei a andar na sua palavra e aprender a administrar tudo isso. Que eu acho que é bem importante também é a questão de que os dons, eles precisam ser administrados da forma correta. Então, é importante que você, de certa forma, para poder expressar, coloque a sua vida e o seu dom sobre a submissão, orientação, na verdade, da palavra de Deus, mas também da sua igreja, assim por diante, para que não saia do trilho, né? Assim por diante. É bem importante. Eu percebo assim, né? Eu preciso tocar nesse assunto, né? Porque, primeiro, nós cremos em todos os dons espirituais, tá? Sim. Todos. Né? Existe uma forma que a gente entende histórica como nós cremos e administramos eles aqui na igreja local. E eu tenho andado muito, né, na minha história, eu vejo extremos ou falta de entendimento de algumas coisas. Mas é importante que a gente coloque aqui, né, o que nós cremos e nós entendemos biblicamente como algo mais correto. Principalmente quando você fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Né? É unânime, todos nós cremos nisso e ensinamos de que o batismo com o Espírito Santo, existem vários sinônimos na Bíblia, que o crente, quando ele crê, ninguém é convencido se não é pelo Espírito Santo. E à medida que ele crê, automaticamente, ele recebe o dom do Espírito Santo que habita dentro dele. Então, o Espírito habita. Então, a gente entende que o batismo com o Espírito Santo, ele é um termo bíblico, mas ele se refere no momento da tua conversão, que é o nascer, tem outro sinônimo, né? Nascer de novo, vivificação, regeneração, nova vida, entendeu? Quando
Até Paulo fala em Romanos 8, quem não tem o Espírito Santo não pertence, não é filho de Deus. Não tem Deus. É uma mudança total de caráter, né? Isso. Transformação. Então é aquele momento do encontro com Cristo, né? É esse momento. A grande confusão que se faz é quando você coloca numa salada. Porque quando você vai ver sobre classificação de dons, está aí, quando fala de dom de língua, está falando sobre dom. É um dom que ele opera, pode a pessoa na conversão já ter. Mas isso não significa que é para todos da igreja. Até porque ele mesmo vai perguntar, falarão todos em línguas? Isso. Serão todos? É. Então, E esse é um ponto que nós divergimos, né, de alguns segmentos, não, né? Mas o sentido é de que todos que são batizados, é como um segundo momento, que você fala em línguas, você é batizado no Espírito Santo. Não, o batismo no Espírito Santo eu já tenho o Espírito Santo. Agora, se eu tenho um dom de línguas, é uma outra coisa. Por quê? Eu tenho experiências na minha vida, eu já vi pessoas orando 30 anos, jejuando e ficando com culpa porque não recebeu o dom de línguas. Assim, será que eu não tenho fé? Estou em pecado? Por quê? Deus já faz acepção de pessoa, ele dá para um e outro não? Sim, ele dá um para não. Ele dá conforme ele ele dá quer. conforme ele quer. Então, assim, qual é que a gente fala, tanto é que Paulo, quando ele escreve, fala assim, ó, veja que vocês estão ansiosos pelos dons espirituais. A igreja estava buscando, como nós devemos buscar, e orar a Deus. Se Deus tem esse dom para mim, eu quero, claro que eu quero. Agora, eu tenho que ter maturidade de entender que é Ele que dá. Então, eu vou orar, eu vou buscar com toda a fé, ainda que eu busque. É Deus que vai distribuir conforme Ele quer. Agora, essa questão do dom, do batismo do Espírito Santo, da questão da língua, traz muita confusão na igreja. Bastante, Muita gente né, confusa com culpa, porque acha que porque não fala em línguas, não é batizado no Espírito Santo. Aqui na igreja, se a gente for... né, a gente recebe muitas pessoas do meio mais pentecostal, tradicional, enfim. 30%, 40% falam em línguas aqui. Certo? Então, assim, nem todos. Eu vou falar para o cara que não fala em línguas, que é alguém que é uma bênção na vida da igreja, ama Jesus, serve e tem uma vida íntegra, que ama ao Senhor, não tem o Espírito Santo. É um absurdo. E mesmo no meio mais pentecostal que for, tem gente que acha que fala. Ele até fala para não ficar, porque existe ele essa repete palavras, né? Ele repete existe palavras. Essa classificação de quem fala em línguas parece que é mais espiritual. Supervalorização. Ele é mais espiritual. Porque vincula ao batismo, né, no Espírito. Parece e que a aí, pessoa como se coloca fala num isso, a patamar pessoa assim, não diferenciado, posso, né? Isso, não posso ficar menor, não posso... Então, ela deseja tanto que ela começa a falar ou falar, repetir coisas, não porque realmente é essencial. Ciro, desculpa se eu estiver errada, né? Mas assim, de nada a pessoa vai falar em línguas também no momento que é para falar. Que Deus edificação pessoal. Edificar a pessoa. Não adianta falar em línguas se você, de repente, está falando assim uma multidão. A não ser que haja interpretação. Isso, exatamente. Né? Tem que passar uma mensagem específica para alguém ou para um público de pessoas. Sim. É dessa forma, eu acho, né? Não é largado ao vento assim, simplesmente vou... E não é como acontece em alguns lugares ali, que as pessoas até ensinam a falar em línguas, né? Vem cá, vou te ensinar como faz. Repita tal palavra, ou comece a falar, e criam técnicas até. Se é algo do Espírito, como é que eu vou aprender ou ter técnicas? Se é algo do Espírito, ele vai dar e vai acontecer. Né? É algo sobrenatural. E vai lhe capacitar para isso. E vai. E para um propósito específico, seja para edificação pessoal ou com uma interpretação para a edificação do corpo, o Espírito vai fazer. Não adianta, não precisa forçar, dar uma ajuda ao Espírito de Deus. Ele não precisa de ajuda, ele é Deus. Né? Então, agora, a questão é que principalmente eles vinculam, essa linha teológica, eles vinculam o dom de línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. Esse é o problema, né? Eles usam Atos 2, que foi o que aconteceu, desceu o Espírito e eles falaram em outras línguas, e ali como se fosse agora uma referência. Tudo bem que você tem Atos 2, Atos 8, Atos 10, você tem mesmo uma repetição do mesmo evento. Só que o que a gente precisa entender é que Atos 2 é o que nós entendemos que é o Pentecoste judaico. Veio o Espírito Santo no momento de transição da antiga para a nova aliança. A nova aliança começa no sangue, na cruz de Cristo.
e o Espírito Santo marca o início, a descida do Espírito Santo marca o início da igreja. Então nós estamos numa transição de duas alianças. E agora o Espírito Santo ele vem de uma forma muito mais presente, forte, capacitadora, habita no crente do que no Antigo Testamento. E ele vem sobre o judeu. Depois, conforme Atos 1:8, quando Jesus fala, olha, vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins, nós vamos ver essa progressão. Começa em Jerusalém, Atos 2. Depois eu tenho na Judéia, depois eu tenho em Atos 8:10, Samaria, e lá e até os confins da terra. Eu tenho um Pentecoste judaico, um Pentecoste samaritano e até chegar no Pentecoste gentílico. Quando chega no Pentecoste, quando derrama o Espírito sobre os gentios, você não tem mais a repetição desse evento. Porque ele cumpriu, chegou a todos. Agora imagina só, se o judeu já tinha uma discriminação com o samaritano e o gentil, imagina se desse o Espírito Santo sobre o judeu com línguas e não desce com línguas sobre o samaritano. E o judeu, a distância fica cada vez maior, tá vendo? Ó, eles são menores mesmo. Porque nós, como judeu, foi assim. Tanto que Pedro fala assim, como é que nós vamos negar, não vamos deixar de estender a mão se o Espírito Santo desceu assim como desceu com a gente. Então precisava ser exatamente da mesma forma entre os judeus, samaritanos e os gentios. E eles entenderam que o selo do Espírito Santo era o Espírito agora e não mais a circuncisão. Que aqueles que Deus elegeu e escolheu é o Espírito. Né? Agora, essa é a marca da nova aliança. O Espírito Santo, realmente a habitação que Deus o salvou. A regeneração, o novo nascimento. Até que Jesus fala para Nicodemos, né? Necessário é nascer de novo. Que forte isso, né? E você vê a aula do Ricardo, dom, né? Por isso que a gente não fala que o batismo, também, mas... o batismo assim, e as línguas são juntas, né? Então a gente pode falar assim, ó, o Gabriel. Fala do dom de línguas, Gabriel. Não, vamos pular, corta. Não, assim, porque, né? Tá, eu falo, vocês querem que eu fale? Pode falar sobre o dom de línguas. Sim, querido. Não, tava brincando, continua. Não, é só pra ficar bom mais... mesmo. A gente fala. Legal. É bom ficar registrado. Eu falei para ele que queria falar isso. em línguas ao vivo. Eu falo em línguas. Olha só, mas o sentido, né? O Peradini, eu estava vendo uma ministração dele, ele fala que o dom de línguas ele é um dom, ele é de pijama, né? Ele é para intimidade. Mas nós temos trazido um equilíbrio aqui na igreja, né? E o ponto que a gente tem colocado é assim: entenda que a tua liberdade ela termina aonde começa do teu irmão. Tudo que é exacerbado, né, traz confusão. Paulo fala, traz confusão na igreja. Tipo assim, alguém está falando em público em línguas e ninguém entende, não traz edificação. Por isso que a gente evita de falar no púlpito, no microfone. Exatamente. Porém, a gente fala assim, ó, se você está no teu canto aí, na hora da adoração, e sente de falar, você pode falar em 100 decibéis ou 10, ou até no próprio espírito, né? Tanto é que essa questão também é outra confusão, a oração no espírito. Tem muita gente que acha que a oração no espírito é a oração em línguas. A oração no espírito é o espírito da oração. Eu ando em oração. Guiado pelo Espírito. Que você pode a minha vida orar é no espírito em línguas. Também a gente fala assim, pode se expressar, mas desde que entenda que a tua liberdade termina aonde começa o teu irmão. Essa é a orientação que a gente tem trazido na questão da igreja, no momento de adoração, no momento de culto. Né? Mas é um dom que se exerce na tua intimidade. Né? E quando... Essa é a orientação que a gente tem. Excelente, Ciro. E Trazendo também uma questão que eu acho bacana a gente comentar, a gente fala muito de dons espirituais e tem tudo relação direta com a igreja, né? Com o corpo de Cristo. Mas dentro da família, no trabalho, na rua, onde você estiver, né, Ciro? A gente está aí para servir para as pessoas e para passar essa mensagem de Deus, né? Então, assim, a pessoa está em casa, eu sinto muito isso com mãe, com pai, né? Os dons que você tem com a sua família, né? Acho que exercitar isso também, né? Acho que é um conjunto, né? Importantíssimo, né? E às vezes, talvez, esses dons que não são tão valorizados pelas pessoas, como leu no texto, né? O encorajamento. Imagina, quem não precisa de encorajamento? Numa pandemia que nós vivemos, gente perdendo emprego, gente com medo dentro de casa, como nós precisamos daqueles caras que Deus deu espírito de encorajamento. Não quer dizer que eu não receba uma palavra de encorajamento, possa dar, mas tem gente que você pode estar triste, o cara encosta em você, do teu lado, e ele é a mão de Deus. Quando eu falo mãe, assim, porque mãe tem disso, né? A gente está lá, às vezes, desanimado,
E ela sempre chega com uma palavra, né? Não tem comida em Exatamente. casa, sai o almoço Por de isso que qualquer a Bíblia jeito. que Tem Paulo um- ele vai fazer toda essa analogia, corrigindo a igreja, falando de coisas exacerbadas, que quando é evidenciado um demais, outro não, traz confusão, né? Mesmo que você fale algo espiritual, é legítimo, você opera, mas quando faz na ordem errada, da maneira errada, no momento errado, traz confusão. E aí ele termina falando, né? Vocês estão falando de classificação, eu organizo toda a classificação entre uma hierarquia, se ele fosse colocar, ele coloca, por incrível que pareça, todos são importantes. Ele fala, não, então tá, primeiro ele deu um, tal, ele vai classificando. Ele fala assim, mas eu vou falar o maior de todos, que é o amor. Que é o amor. Que é o caminhar junto, é o discipular, Você vê, o é o maior de encorajar, todos é o mais cuidar. simples. E é o mais de se necessário chegar. para a igreja. E nós estamos vivendo hoje, né, um tempo escatológico da volta de Jesus. A maior necessidade hoje de uma pessoa é ser amada. Sério. E eu até escrevi essa semana, como a rejeição é o pior de todos os sentimentos, o amor é o que cura. Porque o amor é o quê? Você se sentir querido, aceito, afirmado, encorajado, né, estimulado, é potencializar mais as qualidades do que as dificuldades. Isso é ser amado. É um senso de pertencimento. É alguém que se preocupa, chama para perto. Vamos caminhar junto, como Jesus fez. Né? Como Jesus fez. Ele andou com aqueles 12 e amou até o fim. E o sentimento de amor é um sentimento eterno. Então, todas as ferramentas são importantes. E como o amor é importante, né? Então, a fé, o amor, todos eles são importantes. Mas a gente deve entender que se tem um dom, então, que eu quero aperfeiçoar e crescer, cresça no amor, querido. Pelo amor de Deus, a gente está precisando muito. Com certeza. Quero buscar um dom, busca o amor, pelo amor de Busca o Deus. amor acima de tudo. Busca o amor. Esse é um acima de todos, mas todos são importantes. Todos são importantes. E eu acho que para finalizar, né, porque eu acho que o horário já está correndo demais, mas assim, né, eu não posso terminar sem falar sobre profecia. Porque só vamos sei deixar para outro ver, em mas grande é assim, estilo porque no podcast. Paulo, ele passa pelo 12, ele vai para o capítulo 13, falando do amor, de crescer a maturidade, e ele termina o 14 falando de 2 dons, o dom de línguas e o dom de profecia. Por quê? Porque são os que mais trazem rosco até hoje, né? E quando a gente fala de profecia, a gente classifica de 2 formas. Primeiro, todos no sentido bíblico podem profetizar. No sentido que quando eu pego a palavra de Deus e eu desenvolvo e falo, assim diz o Senhor, que a Bíblia diz, eu estou profetizando. E isso eu posso desenvolver através do estudo, da busca, da oração, né, de entender o que o autor quis dizer, e isso você falar, realmente ser fiel ao que o Senhor está falando, você está sendo um profeta de Deus e falando à igreja, nações, enfim. Né, a gente entende isso. Mas existe casos específicos, né, eu vejo o Gabriel, outras pessoas assim na igreja, ou até nós estávamos falando aqui antes, que até você está, de repente, pregando e parece que vem algo sensível, assim, e de repente você enfatiza aquilo de uma maneira, e você percebe que é algo assim que vem do Espírito, e aí você fala aquilo com muita força na Bíblia, enfim, e alguém de repente fala assim, esse culto foi para mim, né? Foi para mim. Então, assim, isso acontece também naturalmente, mas tem pessoas que têm uma percepção, assim, algo que vem no coração dela, e eu acho assim, normalmente eu conheço pessoas próximas de mim que têm isso, elas têm um temor terrível a respeito disso. E é um dom legítimo. Mas elas têm um medo, porque é muito perigoso e forte você falar. Por isso que a gente fala aqui, a gente traz uma orientação, nunca fala assim, assim diz o Senhor. É muito forte, e realmente. Porque quando vem assim com a palavra assim, a pessoa fala, se Deus falou, quem sou eu para questionar? Então, sempre tem a coerência. Mas esse dom exercido também é muito importante, porque pode ser um momento, uma resposta que a pessoa está orando e ela não, sabe? Então, esse exercício também é muito, e às vezes muito também bom. A pessoa pode, como a gente comentou, né, Ricardo, às vezes não é se enganar, mas às vezes ela fala por ela, né? Uma pode vontade falar do própria, coração, um desejo pode que ela tem ser um pela desejo. pessoa. E às vezes aquilo não acontece, enfim. Exatamente. E aí você coloca, olha, Deus mandou te dizer, aí a pessoa, poxa, a gente né? já viu isso muito aqui, né? Quantas pessoas vêm machucadas por profetadas
já existia na igreja primitiva ali. Já tinha. Tanto é que 1 Coríntios 14, ele fala, olha, quando haver profecia, que julgue. Você julgue e ouça e julgue ali o grupo ali, né? No sentido de que o cuidado e o zelo, cuidado, nem tudo que vem é de Deus. Existe o diabo que fala, existe aí a emoção do homem, mas também existe a palavra do Senhor. Então, o outro extremo, é eu desacreditar que Deus ele pode falar de forma também de vir ao coração. É um extremo. Existe um zelo. O zelo é o quê? De você ter esse temor e orar muito para ver, né, se não é algo do teu coração. Discernimento, né? E ao mesmo tempo, a gente instrui aqui na igreja, todo que recebe é uma ordem bíblica. Você deve julgar a profecia. Tá? Porque ela tem que estar... Quando Deus fala, existe uma conexão daquilo que Ele já tem falado. Entendeu? Você percebe, por exemplo, quando Deus falou comigo sobre o ministério pastoral, Ele já vinha falando comigo há muito tempo, né? Sentindo isso. Ele já estava me operando o desejo de fazer. Então, Ele já estava operando. Era uma confirmação daquilo que já estava sobre a minha vida. Outra coisa, Deus não vai ser incoerente com a sua própria palavra. Ele não vai falar algo desconectado com as Escrituras. Ele vai confirmar. Então, é sempre uma confirmação. Ele vai falando de muitas maneiras. Claro que, normativamente, é a palavra de Deus. Sempre é a palavra de Deus. Você vai sentir, você vai orar, tudo parece que vai para aquilo. De forma normativa, é a palavra de Deus. É aquilo que a gente fala. É a única regra de fé e ordem. Mas na questão de dons espirituais, pode realmente ter essa dinâmica do reino de Deus. E só para finalizar, já havia profetado assim na igreja primitiva. Hoje nem se fala, porque nessa havia até antes, né? No Antigo Testamento também já tinha. Nessa teologia da confissão positiva, as pessoas estão profetizando assim, brincando com isso e usando o nome de Deus, tá? Mas você vai ver lá em 1 Tessalonicenses 5 que ele fala, né? Não abafeis o espírito, não proibais, não despreze as profecias. Final de 14 também, não proibais de falar em línguas. Então ele fala assim, no sentido de que ouve de tudo, retém o que bom, julgue cuidadosamente. Porque ele fala assim, ó, cuidado para não ir para o outro extremo. Entendeu? Então, assim, não despreze. Porque Deus ele pode estar falando. Com excesso também. Cuidado. Eu tenho esse filho na minha vida, eu vejo como algo assim. E na minha história eu vi isso de forma exagerada, tanto de um lado como para o outro. Por isso que eu falo sobre maturidade, percepção, mas com muita, assim, não tem que julgar, tem que realmente ver. E quem fala, assim, cuidado, porque um dos maiores pecados da Bíblia é exatamente usar o nome de Deus em vão. E vai prestar conta diante de Deus. E aquele que fala que não é um falso profeta. É uma falsa profecia. Então, cuidado. Então, por isso que a gente fala, cuidado, tenha coerência, sentindo no meu coração, mas muito assim coerente. Porque se vai confirmar. Ricardo? Com certeza. Gabriel, obrigada por hoje, mais esse papo gostoso com vocês. Ciro também, Ricardo. Nosso terceiro podcast. E no próximo a gente vai falar sobre... Já tem Deixa no ar. Vamos deixar no ar, né? Não vamos contar agora para o pessoal ficar curioso, né? Querendo assistir, né? Obrigada, tá, gente? Querem mandar uma mensagem para a gente acabar? Vou dar uma palavra final. Palavra final, né? Pode falar cada um pouquinho. A minha palavra final para você que está ouvindo esse podcast ou assistindo, enfim, creia nos dons, busque com dedicação os melhores dons. Eu penso que se há ferramentas de Deus para a vida da igreja, para a edificação do corpo, cara, eu quero, eu desejo crescer, eu desejo servir ao Senhor com muito mais capacitação, com coerência, sempre entendendo de que o que Deus dá e o que Ele faz é bom, né? Jamais lidando com maturidade, sempre filtrando biblicamente, que é a tua base normativa, mas assim, busque, mas assim, entenda de que é Deus que derrama. Se Deus não te deu, cara, descansa, Ele deu para outro, entendeu? Mas existe coisas que estão na tua vida, que vão despertar, né? Já estão em você. Tenha paciência, com o tempo elas vão despertando, o corpo vai reconhecer, você vai achar o teu espaço no corpo de Cristo. É assim, essa é a minha oração.
Eu penso que quando você está em conexão com Deus, buscando diariamente, querendo agradar a Deus, de uma forma natural, espiritual ou sobrenatural, né? Por assim que a gente fala o ordinário, né? Vai acontecer. Acontece. Opera. Quando você vê... Eu, por exemplo, quando eu olho assim... Cara, tem dia que eu acordo domingo e falo assim, eu vou para a igreja. Certo? Por que eu vou na igreja hoje? Aí a minha esposa fala, ué, você não é um pastor? Eu falei, rapaz, eu sou pastor da igreja. Eu paro assim, eu nem acredito. Mas é porque quando você olha para a tua história, fala assim, cara, como é que pode? Deus, ele vai te levar para o lugar do centro da vontade dele. Se você deseja, ele vai levar. E fica assim minha palavra de estímulo, né? Para nós, para a igreja. Deus, assim, a gente está vendo uma construção e a gente está celebrando isso com muita alegria. Que legal. E você, Gabriel? Minha dica, ou minha palavra é que você flua nos dons, né, através dos princípios bíblicos. E nós estamos aqui para ajudar, né, a descobrir seu dom, te localizar, te encaixar dentro da igreja nisso. A gente tem alguns recursos, como Escola Mergulhando, né, Centro de Formação de Ministério. E nós, pessoalmente, também estamos aqui para isso, para que você cresça e flua dentro dos princípios bíblicos no teu dom. Show. Ricardo. A palavra é amém, para fechar. Amém. Maravilhoso. Glória Obrigada, a Deus. gente. Até Deus o próximo abençoe. podcast. Amém. Até. Deus abençoe.